Antônio Soares, gestor de empresas por 37 anos, com sólida experiência em finanças e no marketing. Antônio construiu uma trajetória que hoje integra conhecimento, prática e propósito. Estudioso da psicologia positiva, da felicidade, é também escritor, mentor e palestrante, além de ser maratonista, ultramaratonista e professor de artes marciais. Caminhos que refletem a disciplina, resiliência e presença. Nesse encontro, ele apresenta Samurai Helpness, aquele que serve, uma reflexão sobre o propósito, entrega e o significado de viver a partir do servir. Um convite a olhar para a vida com mais consciência, direção e sentido. Olá, pessoal! Como eu não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, então, meu mais nobre e sincero bom dia, boa tarde, boa noite, minhas sinceras reverências. Os, para quem não conhece, essa expressão os é uma palavrinha, uma expressão japonesa muito utilizada nas artes marciais que traz vários significados, principalmente respeito e disciplina. Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo, não é mesmo? Deixa eu me apresentar logo. Meu nome é Antônio Soares, o Samurai Happens. Daqui a pouco vocês vão entender por que o Samurai e por que o Happens. Fui gestor de empresas por 37 anos da minha vida, tenho um background em finanças, em marketing, psicologia positiva, neurociência, sou professor de artes marciais, sou mentor, escritor, palestrante, maratonista, ultramaratonista. Como podem perceber, eu sou um cara do movimento. Inclusive, a minha definição de felicidade tem a ver com movimento. Felicidade, para mim, é um movimento contínuo que envolve autoconhecimento, esforço, disciplina, corpo, mente e emoções. Também sou idealizador do Congresso Nordestino de Bem-Estar e de Felicidade. Quero dizer que é uma honra, uma satisfação gigante de estar aqui com vocês, pessoas abnegadas que acreditam nas pessoas, no amor e na vida, independente do tempo de duração. E eu quero iniciar esse nosso vídeo com uma fala, com uma reflexão do grande mestre Buda, que em determinado momento perguntou aos seus discípulos: qual é o oposto da morte? E os discípulos rapidamente responderam: a vida, mestre. E Buda novamente trouxe outra questão: não é a vida, é o nascimento, porque a vida é eterna. Jesus Cristo falava isso quando falava da vida eterna como um presente de Deus. Eu gosto muito da cultura oriental. Talvez, parece muito óbvio, né? Porque sou praticante de artes marciais e professor de karatê, de jiu-jitsu. E no Japão, para vocês terem uma ideia, mesmo se não estiver passando carro nenhum, as pessoas só atravessam a rua quando o semáforo está verde, quando o semáforo abre. Por que isso, Antônio? Porque a disciplina, ela é silenciosa e quando praticada, ela se transforma em cultura, cultura de amor, cultura de respeito para consigo mesmo, para com o outro e para com a sociedade. Pensem sobre isso. Estudo a ciência da felicidade há quase 10 anos e há 30 anos sou praticante de artes marciais, estudo a cultura oriental, a cultura, a filosofia samurai e posso afirmar para vocês esse encontro da ciência da felicidade e das artes marciais, da cultura samurai, deu match. As pessoas costumam me perguntar: Antônio, o que tem a ver a ciência da felicidade
com as artes marciais? E eu respondo essa pergunta quase sempre com outra pergunta. Você sabe o significado da palavra samurai? E a maioria das pessoas responde: é um guerreiro, não é mesmo? Acredito que seja pela espada, né? Aquela figura imponente do guerreiro ao lado de uma espada, empunhando uma espada, o que está absolutamente correto. O samurai foi um grande guerreiro do Japão medieval, talvez um dos exemplos mais fortes de disciplina aí pelo mundo afora. Mas o significado da palavra samurai vai muito mais além do que um simples guerreiro. A etimologia da palavra traz o significado como servir. Samurai é aquele que serve. Logo, a sua maior função como guerreiro no Japão medieval era servir ao imperador e aos senhores feudais. Tá bom, Antônio, essa parte eu entendi. Mas aonde entra a felicidade dentro desse contexto? Eu vou explicar. Os estudos da ciência da felicidade, mais precisamente da neurociência, comprovam através de acompanhamentos com eletrodos, através da tecnologia, que quando nós praticamos gestos de altruísmo, gestos de generosidade, quando nós ajudamos alguém, fazemos um trabalho voluntário, quando nós servimos alguém, nós ativamos áreas do nosso cérebro que é responsável pelo sistema de recompensa, que é responsável pelo bem-estar, pela felicidade. Logo, quando a gente pratica um gesto de generosidade, de altruísmo, a pessoa que nós oferecemos esse gesto vai ficar feliz, é claro, nós vamos ficar felizes também, e as pessoas que estão à nossa volta também ficam felizes. Eu acredito que praticamente todas as pessoas já assistiram aí uma cena na televisão, no Fantástico, seja lá na internet, não é mesmo? De um salvamento de um cachorrinho, de um gatinho, de uma pessoa que está numa situação difícil. Quando a gente vê esse tipo de gesto, esse tipo de situação, nós ficamos felizes, nós ficamos eufóricos, satisfeitos, não é mesmo? Eu digo a vocês que nessa jornada, nesse construto de aprendizado sobre felicidade e artes marciais, eu identifiquei logo de cara o principal elo, o principal ponto em comum das artes marciais, da cultura samurai e da ciência da felicidade, que é o servir. Servir talvez seja o principal ponto em comum entre eles. Mas não fica só nisso, não. Tem vários outros pilares que são incomuns entre eles, como a disciplina, a resiliência, a espiritualidade e a socialização e tantos outros. Eu destaco mais a disciplina e a resiliência. Inclusive Aristóteles já falava lá atrás, há 3.000 anos atrás, que só existe felicidade onde há virtude e esforço é igual a disciplina, não é mesmo? As pessoas costumam olhar para a felicidade como facilidade, e não tem nada a ver. Felicidade não tem nada a ver com facilidade. Esquece essa questão que uma vida feliz é uma vida sem problemas, é uma vida plena, é uma vida sem emoções negativas, desagradáveis. A gente passa por tudo isso, mas nem por isso a gente deixa de ser feliz. A gente costuma dizer que feliz se é, alegre ou triste se está. Todos nós, independente de situação financeira, social, enfim, todos vamos passar por adversidades, por tempestades. É uma questão de tempo. Uma vida feliz, escreve aí, pessoal, não é uma vida isenta de problemas. Eu gosto muito de fazer uma analogia da ciência da felicidade com uma árvore muito frondosa, cheia de galhos, de flores, de frutos.
E um desses galhos é o bem-estar físico. Para mim, um dos principais pilares, um dos principais galhos dessa árvore, ao lado do autoconhecimento, que é quem nos dá a cartilha de quem realmente nós somos. Sem esquecer, é claro, desse galho, desse pilar do bem-estar emocional, do bem-estar espiritual, do bem-estar intelectual e do bem-estar relacional. Quando há um desequilíbrio em um desses galhos do bem-estar, principalmente do corpo, da mente e das emoções, o espírito não floresce e a alma começa a divagar. Por isso, a importância de alinhar e de equilibrar esses pilares, esses galhos que eu chamo dessa árvore muito frondosa. Você não precisa tirar, obviamente, 10 em tudo, mas também você não pode tirar zero, não é mesmo? Então, por isso que, para mim, o bem-estar físico, tudo começa aí, com o bem-estar físico. E eu vou explicar para vocês por que esse pilar do bem-estar físico não que seja o mais importante para mim, mas é um dos principais, porque tudo começa nele. Todos os outros importam, é claro, mas o bem-estar físico, ele nos dá musculatura, ele nos dá base para a gente sustentar todos os outros, as emoções, a parte do espírito, as relações e a nossa parte cognitiva. Quando eu falo da importância do bem-estar físico, eu não estou falando da boca para fora. Eu falo de experiência própria, porque eu já passei por uma situação muito complicada que inclusive eu compartilho no meu livro Diálogos e Contos de um Samurai, Autoconhecimento e Felicidade. No livro eu cito vários temas, vários conteúdos, entre eles conceitos e fundamentos da cultura oriental. Eu trago vários diálogos de grandes mestres. Eu trago um capítulo inteirinho falando sobre a jornada da felicidade, fundamentação científica, modelos de construto de felicidade. Falo sobre o FIB, a felicidade interna bruta. Falo muita coisa sobre a ciência da felicidade, mas também eu trago as minhas 3 piores tempestades. Eu compartilho com vocês as minhas 3 piores tempestades. Eu vou falar rapidamente sobre elas. A primeira foi na minha infância, quando eu perdi meu pai, foi muito difícil, enfim, ele era o provedor da casa, minha mãe não trabalhava, o meu irmão um ano mais velho, enfim, ninguém trabalhava, nós tivemos que nos virar e começamos a ajudar a minha mãe a poder sustentar, nos sustentar, sustentar a nossa casa, enfim. Mas nunca deixamos de estudar, nunca deixamos de frequentar a escola, mas começamos a trabalhar muito cedo. Foi um momento muito difícil. A minha segunda tempestade aconteceu em 1987, quando eu fui transferido aqui para Aracaju, de Minas Gerais, porque eu sou mineiro. Eu vim ser gerente do antigo Banco do Progresso. Morando sozinho, saí de uma condição de família para morar sozinho, mas infelizmente quando eu cheguei em Aracaju, pouco tempo depois eu sofri um acidente e perdi a minha vista esquerda. Lutamos, graças a Deus, o banco que eu trabalhava me apoiou muito. Depois tive que voltar para Belo Horizonte, para Betim, onde eu morava, fiz várias cirurgias, mas, enfim, não foi possível recuperar a minha visão. Passado isso, a vida continua, não é mesmo? Mas a minha pior tempestade mesmo se deu em 2020, quando, do nada, eu adquiri uma doença autoimune. Quando a gente diz do nada, pessoal, não é bem assim. A gente sabe que tudo vem se formando e a gente nem percebe, essa que é a verdade. Mas um determinado dia ali, coincidência ou não, voltando do dentista, eu senti na hora de almoçar um incômodo de uma afta na boca.
Acho que todo mundo já teve afta, né? Uns lesõezinhas pequenas na boca, mas como eu tinha ido no dentista, eu pensei comigo, bom, isso aí deve ser porque o dentista mexeu, enfim, e feriu um pouco a boca. Passou um dia, passou 2 dias, a afta não melhorou, surgiu uma outra, surgiu a segunda, a terceira. Na segunda semana eu já sentia um incômodo para engolir a comida, né? Falei com a dentista, ela me passou um remédio, eu tomei, não resolveu. E aí começou a minha via sacra aos médicos para poder identificar o que seriam aquelas lesões que não paravam de surgir na minha boca. E da mucosa da boca passou para a língua, da língua passou para a garganta, e no final de 30 dias eu já não conseguia me alimentar com nada mais sólido. Até água era difícil de engolir. E nesses primeiros 30 dias aí, eu já perdi aproximadamente 10 quilos. Sempre fui magro, né? Então, ficando muito debilitado, enfim. Resumindo a história para vocês, para não ficar muito cansativo, eu passei por 10 médicos até o 11º, que foi um infectologista que disse: Antônio, o que você tem é uma doença autoimune chamada pênfigo vulgar. Isso aí já tinha mais ou menos 90 dias, eu já estava muito, muito debilitado mesmo, mas a partir do momento do diagnóstico e ele me encaminhando para um especialista, tudo ficou mais fácil e eu comecei a tomar altas doses de corticoide, de imunossupressor, o que me fez reagir. Muitas pessoas que iam me visitar naquele tempo até pensava que eu não ia suportar, porque realmente eu fiquei bastante debilitado. Para vocês terem uma ideia, em 90 dias eu perdi aí, depois que eu perdi os primeiros 10 quilos, estabilizou um pouco, depois perdi, cheguei a quase 15 quilos de perda de massa magra, porque eu tinha, eu sempre fui magro, mas eu tinha bastante resistência, porque eu treinava bastante, tinha um estilo de vida muito saudável. Mas aonde eu quero chegar aí com vocês? Quando eu comecei a tomar os remédios, sendo medicado por um especialista, né, os remédios corretos, a coisa começou a reagir. E o que o médico me disse em um determinado momento ali, depois que eu já estava com ele, foram 90 dias para fazer o diagnóstico. Depois, quando eu já estava com ele, já por volta de 90 dias, também passados 6 meses já, para vocês terem uma ideia, meu médico disse o seguinte: Antônio, impressionante a sua capacidade de recuperação, porque pessoas com uma enfermidade desse tipo que você teve, normalmente demoram aí de 2 a 3 anos para começar a reagir. E você, apesar de estar tomando altas doses de corticoide, começou a reagir muito rápido. Em 3 meses, eu já percebo que as suas lesões já estão regredindo e, a partir daí, eu comecei a melhorar. Mas o que eu quero dizer especificamente é o seguinte: ele me disse, olha, o que te salvou, Antônio, foi que você tinha lenha para queimar. Ou seja, você tinha construído musculatura física, músculo mesmo, né? O meu estilo de vida que me permitiu, né, que eu me recuperasse mais rápido. Ele disse o seguinte: Antônio, se você fosse uma pessoa sedentária, que não se cuidasse, que não tivesse um estilo de vida saudável, com certeza, ou você ia sucumbir, porque, para vocês terem uma ideia, foi bem no período da pandemia. Se eu fosse parar no hospital, eu estava ferrado, como se diz, né? A minha imunidade estava lá embaixo, porque era uma doença autoimune. Então, o que me salvou foi o meu estilo de vida saudável, foi que eu sempre investi nesse bem-estar físico. Por que é tão difícil? E a gente sabe disso. As pessoas sabem a importância, por exemplo, da atividade física, elas sabem, mas não cuidam. Por que é tão difícil fazer uma reserva física, uma reserva muscular, como eu compartilhei com vocês? Porque foi isso que salvou a minha vida.
Pode ter certeza, o médico me afirmou isso. Eu tinha resistência, eu tinha lenha para queimar. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Não peça a Deus que não envie tempestades. Esteja pronto, esteja preparado para quando elas chegarem. Eu vou disponibilizar para vocês um dos meus livros que eu citei no início, Diálogos e Contos de um Samurai, Autoconhecimento e Felicidade. Nele eu compartilho em detalhes essas 3 tempestades, né, principalmente essa que eu cito que é a pior, que foi a minha terceira. Eu vou deixar com o pessoal da da ONG aí, Síndrome do Amor, e eles vão fazer o sorteio aí com vocês, ok? Eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado ao máximo esse relato meu desse vídeo, né? Trazendo essas reflexões. Saber só não é o suficiente, pessoal. A gente tem que praticar, porque a gente fica bom naquilo que a gente pratica. Cuidado com o caminho perverso, que é aquele que você sabe muita teoria, mas não pratica. Ou seja, não adianta você ser graduado, pós-graduado, ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a pergunta é: o que você faz com aquilo que você sabe? Porque o conhecimento só é nosso de fato se ele é praticado e compartilhado. Então, cuidado com o caminho perverso. Eu quero deixar também as minhas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Meu Instagram pessoal é Soares Equilíbrio Pessoal, @Soares Equilíbrio Pessoal. Também temos o Instagram do Congresso Nordestino de Felicidade, que é @Congresso_Felicidade, @Congresso_Felicidade. Por falar em congresso, eu já quero convidar todos vocês para estar com a gente no dia 19 de setembro, que é quando a gente vai estar realizando a segunda edição do Congresso Nordestino de Bem-Estar e Felicidade, o maior evento de bem-estar e de felicidade do Nordeste, aqui na cidade de Aracaju, dia 19 de setembro. Agora eu quero encerrar esse vídeo para fechar a conta e passar a régua com uma outra reflexão de um outro grande mestre, que é do mestre Confúcio, um grande filósofo chinês. Mestre Confúcio disse, resumiu a sua biografia em 6 frases. E ele disse o seguinte: aos 15 anos, eu orientei meu coração para aprender. Aos 30, eu plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40, não mais sofria de perplexidade. Aos 50, eu conheci os preceitos do céu. Aos 60, eu os ouvia com os ouvidos dóceis. Aos 70, eu podia seguir a indicação do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero de coração que essas nossas reflexões, tudo aquilo que nós compartilhamos hoje com vocês, possa ajudar na jornada de cada um. Fiquem com Deus, beijo no coração e lembre-se, a gratidão é a melhor ferramenta nesse construto de uma vida mais plena e mais feliz. Sejam aquele que serve. Os